A gente tomar cuidado nesses tempos assim de tantas informações. Irmãos, eu achei por bem usar um método diferente hoje. Nós costumeiramente abrimos a palavra de Deus e a gente vai discorrendo. A única coisa que vai mudar é que eu achei tão interessante esse assunto e Deus foi trazendo coisas tão lindas para o meu coração que eu disse: eu quero conversar com a igreja com calma. Eu quero conversar com a igreja com calma sobre esse assunto. A graça generosa de Deus nos inspira a viver generosamente. A graça da generosidade. Abriu a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 até o verso 6. Nós vamos conversar sobre isso aqui hoje. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque aqui a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então você checa, você analisa, você tira suas conclusões aí se o pastor está falando bobagem ou não, tá certo? Quero também, irmãos, recomendar-lhes de que você use um pouco mais a internet com sabedoria. Vá no Facebook lá da página da igreja, pega lá, irmãos, as informações, pega lá os sermões e vai compartilhando no seu perfil, tá certo? Uma maneira da gente estar também espalhando aí a palavra de Deus para a vida de outras pessoas. Nós temos aqui uma visitante, que é a Patrícia. A Patrícia, ela informou aqui que ela conheceu a igreja através da defesa do evangelho do pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior é um pastor da igreja de Franca, que deve ter aí no YouTube mais de 500 mil pessoas inscritas. Mais de 500 mil pessoas. As mensagens do Paulo Júnior dão 300 mil visualizações, 400 mil visualizações. Imagine isso. O poder que a internet tem. Então, seja um pouco mais conectado. Use esse negócio para o bem, tá bom? Então, irmãos, vamos conversar sobre a graça generosa de Deus que nos inspira a viver generosamente. A graça da generosidade. Irmãos, é muito complicado quando a gente se depara com informações como essas. Nós somos uma igreja do Senhor Jesus, somos um povo de Deus, e eu não estou aqui para ficar falando mal de pastor. Não estou aqui para ficar sendo leviano e atacar ninguém. Mas as informações estão aí. Você pega a revista Isto É, revista Veja, falando sobre a pedofilia na igreja, e aqui é na igreja católica, falando da questão do pastorado como profissão, não é? Temos ali uma imagem de uma pessoa que se autodenomina de apóstolo, e você tem as informações, dívidas, calotes e traição. Você tem ali bispo que lança perfume com cheiro de Jesus. E aí você olha para a igreja e você vai vendo tantas coisas estranhas. Tantas coisas que são feitas em nome de Deus. E com uma finalidade, angariar recursos. É sabonete ungido, é rosa, é água que vem lá do Mar Morto, é óleo de não sei o quê. É tantas coisas que as pessoas vão criando, querendo com isso, ou tendo com isso uma finalidade só. Recursos, grana, dinheiro. Dinheiro na igreja hoje virou um problema muito sério. Nós, presbiterianos, não sei se você já percebeu, nós somos assim muito cautelosos quando o assunto é dinheiro. Nós somos assim cheios de dedo, porque a gente fica com tanto medo das pessoas nos interpretarem de maneira errônea, que nós somos uma igreja que se preocupa mais em tirar dinheiro das pessoas do que em ensiná-las a caminhar com Jesus. Não, aqui nós não temos a preocupação de querer o dinheiro das pessoas. Aqui nós ensinamos que o dinheiro ele tem a sua importância porque ele visa patrocinar a obra de Deus, sustentar trabalhos missionários, plantação de novas igrejas e outras coisas mais. Mas eu tenho consciência das dificuldades que nós temos e que nós enfrentamos no dia a dia. Se você diz, eu sou membro de uma igreja, eu faço parte de uma igreja, eu sou dizimista naquela igreja, automaticamente as pessoas vão rir da sua cara, vão fazer chacota, vão falar do seu pastor,
vai falar que você é um trouxa, vai falar que você é um bobo, vai falar que você está sendo iludido, enganado, que as pessoas estão tomando seu dinheiro. Irmãos, eu tenho consciência de tudo isso. Lamentavelmente, muitas dessas pessoas, elas têm uma certa razão, porque nós, como igreja, estamos dando elementos para que as pessoas tenham esse entendimento da igreja. Uma igreja que transformou o dinheiro num Deus, é o Deus Mamon, tudo gira em torno dele. E nós precisamos ter um entendimento correto disso. Nós precisamos ser ensinados acerca disso. Porque, à luz do Novo Testamento, podemos não ter tantas referências sobre contribuição como tinha no Antigo Testamento, mas você vai se surpreender que o Novo Testamento vai trabalhar com elementos, com categorias muito mais amplas, muito mais dilatadas do que o Antigo Testamento. E nós vamos conversar um pouco acerca disso. Veja, irmãos, conversando aí um pouco com algumas pessoas ligadas à nossa denominação, estou falando da Igreja Presbiteriana do Brasil. A coisa funciona da seguinte maneira: tudo que nós arrecadamos, se a igreja arrecadar 50 mil reais num mês, 10% desse valor nós temos que repassar para a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Somos uma igreja menor, que está ligada a outras igrejas, e todas as igrejas elas devem repassar 10% do que elas arrecadam para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para ela poder também plantar novas igrejas, mandar missionários para o campo, e está crescendo cada vez mais. Nós tínhamos um contingente pequeno de missionários, mas a IPB hoje já deve contar com quase 300 missionários espalhados pelo campo e tantos outros mais sendo preparados. Irmãos, de todas as igrejas presbiterianas do Brasil, sabe qual que é o percentual que contribui com regularidade? Entre 35% a 40%. Então nós temos mais de 60% das igrejas que não contribuem com a sua própria denominação. E é interessante, irmãos, que quando nós vamos para os membros locais, de membro para a sua igreja, não foge desse percentual. O percentual é basicamente o mesmo. Nós estamos entre 35% a 40%. O trabalho, o sustento da igreja local, ele advém de 35% a 40% dos membros inscritos na igreja. A igreja faz o que faz, assim é na igreja local e assim tem sido na igreja nacional. Então notem vocês que nós estamos lidando com uma situação, ou as pessoas não estão entendendo, estão tendo entendimentos totalmente equivocados acerca da finalidade destas contribuições, porque alguma coisa precisa ser entendida e explicada para que a gente compreenda. O texto que eu sugeri aqui, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundarem em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento, o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Então nós vamos conversar um pouco à luz desse texto. Eu queria chamar a sua atenção para a gente entender algumas coisas importantes aqui acerca dele. O capítulo 8 e o capítulo 9 do apóstolo Paulo, talvez no Novo Testamento seja o texto mais precioso que nós temos sobre contribuição. O capítulo 8 e o capítulo 9 da segunda carta de Paulo a Timóteo é preciosíssimo na questão da contribuição no reino. Paulo então escreve esses capítulos a fim de tratar com esses irmãos a respeito de uma coleta que estava sendo levantada entre as igrejas gentílicas, visando ajudar os judeus crentes da Judéia, que foram duramente castigados pela fome durante o reinado do imperador Cláudio, e isso aí na década de 41 a 54 depois de Cristo. A situação na Judéia estava extremamente grave. Os irmãos estavam padecendo necessidades.
E as igrejas então da Macedônia, igrejas essa, região essa que o apóstolo Paulo havia pregado o evangelho, a Tessalônica, Filipos e Bereia, esses irmãos gentios, sensibilizados com o que estava acontecendo na Judéia, eles então se dispuseram, eles então começaram a levantar recursos a fim de sanar, de resolver a situação grave que estava acontecendo com aqueles irmãos. Então, irmãos, entrando aí no nosso texto, eu queria conversar com vocês acerca de algumas coisas importantes. Esse texto me ensina coisas preciosas. Primeiro, ele me ensina que as nossas contribuições, elas são demonstrações visíveis de uma graça invisível. Guarde isso. As nossas contribuições, elas são demonstrações visíveis de uma graça invisível. Se você lembra dessa expressão, quando nós batizamos alguém, os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, eles são um sinal visível de uma graça invisível. Alguém que se batiza, o batismo é o sinal visível de algo que aconteceu no coração. Mas quando nós estamos contribuindo, o apóstolo Paulo está também nos ensinando que as minhas contribuições financeiras, elas são a demonstração visível de algo que aconteceu no meu coração. Dada a importância da matéria, dada a importância do assunto, eu disse, eu preciso caminhar devagar com a igreja para que nós cresçamos juntos nesse sentido. Então, por que eu digo isso? Se você ler na sua Bíblia, verso 1, verso 4, verso 6 e verso 7, tem uma palavra aí que ela é fundamental para o nosso entendimento. Uma palavra que nos é preciosa demais. Uma palavra que nos é cara demais. Uma palavra que está constantemente nos nossos lábios. Que palavra é essa? Graça. O apóstolo Paulo, ele vai falando da contribuição, mas ao falar da contribuição, ele menciona a graça. O que ele está querendo ensinar para a igreja de Corinto? O que ele estava querendo transmitir para a igreja de Corinto, que estava vivenciando um momento totalmente diferente daquele momento dos macedônios? E ele está dizendo, gente, eu quero falar para vocês acerca de algo maravilhoso e extraordinário. Falamos muito da salvação pela graça, mas o apóstolo Paulo aqui está querendo ensinar algumas coisas importantes sobre a graça de Deus. Quais os objetivos dele? Ensinar sobre as consequências da graça de Deus na vida dos irmãos. Irmãos, nós enfatizamos a salvação pela graça, nós enfatizamos que se não fosse a graça de Deus, ninguém se salvaria. Mas é muito interessante que nós falamos tanto da salvação pela graça, que a gente parece não falar das implicações da graça na nossa vida. E nesse texto o apóstolo Paulo está falando de uma específica. Nesse texto, ele está falando de uma implicação específica da graça de Deus. Que implicação é essa? As contribuições. Ele está dizendo todas as vezes que nós contribuímos, que nós ofertamos, que nós dizimamos, ele está dizendo isso é um sinal visível de algo que aconteceu no meu coração. Isso é sério, é profundo, é belo demais, não é? Então, nós falamos da salvação, mas ele diz que também as contribuições é obra da graça de Deus. Elas são resultados da graça de Deus. Não apenas a salvação é resultado da graça de Deus, mas quando nós contribuímos, patrocinamos, investimos, sustentamos, ele diz, isso é também obra da graça de Deus. Então o negócio é sério, é profundo, e eu fiquei pensando, nós precisamos explicar melhor o que é a graça de Deus. Que palavra é essa? Presta atenção nessa expressão no grego, que é charis, não é charis, é charis. Ela tem alguns significados muito importantes. Por exemplo, graça significa aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade. Não apenas isso. É boa vontade, amável bondade, é favor. Bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, e notem, e desperta-as ao exercício das virtudes cristãs.
Quanta coisa nos é comunicada na expressão graça de Deus, e não para por aí. Trata-se daquilo que é devido à graça. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, isso é devido à graça. Isso é resultado da graça de Deus. Resultado da graça de Deus. A condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Sinal ou prova da graça. Você acha que Deus vem, Deus nos salva, e agora Deus nos salva, e o que a gente faz com essa graça? Quais os resultados, quais são as implicações disso na minha vida, no meu coração, no meu relacionamento com as pessoas, no meu envolvimento com a obra de Deus? Quais são os sinais da graça na minha vida? São muitos. Mas no próximo sermão você vai ver que o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele diz: está faltando para vocês esta graça. Vocês já têm muitos sinais da graça, mas vocês estão faltando com esse. Vocês precisam melhorar nesse quesito. Presente da graça, privilégio, generosidade. Quarta coisa, gratidão por privilégios, serviços, favores. Notem, meus irmãos, quanta coisa importante essa graça de Deus nos vai comunicando. Quanta coisa essa graça de Deus vai trazendo, vai ministrando no nosso coração, vai fazendo com que a gente vai tendo uma compreensão, e vai fazendo com que a gente vai se desapegando às coisas dessa vida, e vai fazendo com que o nosso coração vai se ajustando às coisas de Deus. Isto é sinal da graça. Alguém que foi alcançado pela graça não vai viver de qualquer jeito. Alguém que foi alcançado pela graça de Deus, ele não vai ter outro prazer, outro deleite, outra satisfação, senão naquilo que faz parte do reino de Deus, no entendimento do Evangelho. E aqui está algo delicado. Conversando com um senhor simples, um dia ele me falou um negócio que eu achei interessante. Ele diz: pastor, tem pessoas que parece que o Evangelho entrou nele em forma de palavras cruzadas. Eu achei fantástico. Tem gente que parece que o Evangelho entrou nele em forma de palavras cruzadas. É uma confusão. Você tem que olhar assim para tentar decifrar o código. Não é? Um negócio confuso. Não entendeu. Não compreendeu, coisas que não condiz com o Espírito de Cristo, com a mente de Cristo, com os ensinos de Cristo, mas que vão sendo absorvidos por aqueles que professam a fé nele. Valores, princípios, ética, tantas coisas que a gente vai julgando para dentro do nosso coração, mas que não tem nada a ver com a obra da graça de Deus. Mas há uma segunda coisa aqui, irmãos. É que o problema não está no quanto se ganha. Quando o quanto se ganha deixa de ser uma justificativa para não contribuir. Eu às vezes passo alguns constrangimentos que eu fico pensando: por quê? Por várias vezes as pessoas às vezes vêm assim justificar: não, pastor, eu não estou contribuindo com a igreja, por isso. Irmãos, isso me gera um constrangimento que você não tem noção. Eu não sou dono da igreja. Aqui nós não obrigamos ninguém. Aqui ninguém contribui com 38 na sua cabeça. Misericórdia. A gente, se não for pelo coração, irmãos, de nada adianta. Se não for por entender a graça de Deus, esquece. Eu fico pensando, ninguém tem que explicar nada para o pastor não é fiscal da igreja, o pastor não é fiscal da receita espiritual da igreja, o pastor não tem, irmãos, se eu não pudesse, reunião de tudo que envolve dinheiro da igreja, eu sairia da sala, não quero saber. Mas eu fico pensando assim, não, pastor, porque eu entendo, irmãos, eu sei, não estou querendo aqui, quero deixar claro que a gente não está aqui querendo, não, vou deixar de comprar o meu arroz, o meu feijão, e vou... Não estou falando disso aqui não, o que eu quero dizer
é que a gente, às vezes, não compreendemos as coisas e o pastor não está aqui para fiscalizar isso. Eu vou gostar, porque isso acontece, né? Nós temos aqueles que, dependendo do que ele contribui, então vamos cuidar bem desse irmão, porque, enfim, vamos dar atenção, mas esse aqui que é o mais simples, esse aqui não tem problema, não, a gente trata... Não, irmãos. Se o pastor partiu para esse caminho, é melhor ele sair fora desse negócio. Está tudo errado. Isso não é de Deus. Aqui nós não valorizamos as pessoas pelo que elas têm. Ninguém na igreja é valorizado por aquilo que ele tem. Não. De forma nenhuma. Pastor, mas eu ganho muito pouco para poder contribuir. Olha, aquele irmão deve ter um salário bom. Então, nossa mãe, então a minha oferta não vai fazer diferença, pastor. Não, querido, faz. Aos olhos de Deus, ela faz toda a diferença. Aos olhos de Deus, ela tem muita importância. Porque Deus sabe o quanto ela custa para você. Deus sabe o quanto ela é importante para você. Então, o valor não está nos zeros, nas cifras, mas está naquilo que ela representa, está no quanto aquilo é proporcional ao que você ganha. Quando o quanto se ganha deixa de ser uma justificativa para não contribuir. E eu digo isso porque, irmãos, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Ela nos fala da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Irmãos, é muito interessante que eu estava pesquisando, a Macedônia, 2 séculos antes do apóstolo Paulo chegar naquela região, era uma região igual Minas Gerais no descobrimento do Brasil. Tinha ouro para todo lado. Mas tinha ouro, irmãos, que enriqueceu o império. As pessoas então foram explorando aquela região, foram extraindo daquela região todo o seu potencial, toda a sua riqueza, levou toda a riqueza embora. Sabe o que ficou naquela região? Uma miséria. A região ficou pobre, uma região que tinha tudo para ser próspera, rica, a região onde estava a cidade de Tessalônica, de Filipos, a cidade de Bereia, aquela região da Macedônia, onde o apóstolo Paulo passou pregando o evangelho, plantando igrejas, foram rica um certo dia, mas agora era uma região totalmente desprovida de recursos. Mas o apóstolo Paulo, ele está querendo encorajar a igreja de Corinto, a igreja da Grécia, uma igreja provavelmente em condições financeiras muito melhor do que as igrejas, os irmãos lá da região da Macedônia. E ele diz, irmãos, atentem-se para o que Deus está fazendo na vida desses irmãos. Olha para o poder aquisitivo dos membros da igreja das igrejas da Macedônia. Província romana da Grécia, onde ficava a cidade de Filipos, Tessalônica e Bereia. E aqui o entendimento da generosidade divina motiva aqueles irmãos para a generosidade nas contribuições. Veja, irmãos, uma região pobre, de irmãos que não possuíam recursos extraordinários, irmãos pobres, irmãos destituídos de recursos, e depois eu vou explicar por quê. Esses irmãos, ao entender o que Deus fez na vida deles, ao entender a obra da graça de Deus na vida deles, eles ficaram tão maravilhados com a salvação pela graça, que aquilo dilatou o coração. Eles eram pobres, mas eles dizem, mesmo da nossa miséria, da nossa pobreza, nós queremos participar desta obra, queremos ajudar esses irmãos da Judéia. O entendimento da generosidade divina motiva aqueles irmãos para a generosidade nas contribuições. E vejamos o contexto em que se percebe esse rio que transborda de generosidade na vida daqueles irmãos. Notem que o texto vai nos dizer sobre muita tribulação. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está pensando naquele momento em que ele chega em Tessalônica, provavelmente, em Atos 17, que ele prega o evangelho, alguns judeus se convertem, as autoridades judaicas ficaram enfurecidas. Pegam Jason e levam ele até o tribunal, aquela confusão, o apóstolo Paulo tem que se defender, ele tem que sair correndo de Tessalônica. E quando você lê a primeira carta dele aos Tessalonicenses, você vai ver que ele ficou acho que ele ficou 2 semanas em Tessalônica. Teve que fugir de lá.
não conseguiu fazer o trabalho que deveria. E ele menciona tribulação severa, porque a oposição à pregação do Evangelho, ela foi acirrada demais, ela foi violenta demais. Mas ele não fala apenas de muita prova de tribulação, ele diz que manifestaram abundância de alegria. E aqui nós temos um contraste que é muito interessante. Não fecha a sua Bíblia, viu? Acompanha aí, por favor. Ele está falando aqui de algumas coisas importantes. Ele fala da abundância de alegria, ele fala de profunda pobreza e ele fala de riqueza de generosidade. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção. O contraste que ele faz aqui não é entre riqueza e pobreza, não é isso, mas entre a alegria abundante e a pobreza extrema deles. A aflição resulta em alegria, e alegria e pobreza resultam em riqueza de generosidade. Ele diz, a situação daqueles irmãos era tensa, havia tribulação, perseguição, mas em meio a tudo aquilo, em meio àquele cenário totalmente desfavorável, contrário, aqueles irmãos, eles manifestaram uma abundância de alegria extraordinária. Mas aí ele usa uma expressão que me chama a atenção. A profunda pobreza. Quando ele diz profunda pobreza, ele está falando de uma miséria absoluta. E você vai perceber, e eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que aqui não tem ninguém que estava naquelas condições. Ninguém. Miséria absoluta. O que é que ele está nos ensinando? Refere-se ao tipo mais grave de privação econômica, do tipo que leva uma pessoa a se tornar um mendigo. Você tem noção disso aí? Quem que está prestes aqui a se tornar um mendigo? Que não tem nada. É dessa pobreza que ele está falando. É dessa carência de coisas que ele está falando. Os irmãos lá da Macedônia eram irmãos que estavam vivendo numa miséria absoluta. A pobreza deles havia atingido o seu nível mais baixo, socialmente falando. O termo usado serve para descrever um mendigo que não tem coisa alguma. Não apenas isso, nem mesmo esperança. Nem mesmo aquela expectativa de alguém que saiu para distribuir os seus currículos e de repente ficar na expectativa de ser chamado para alguma coisa. Ele diz, não tinha expectativa de melhora de nada, nem mesmo esperança para receber algo, e que está a ponto de morrer de fome. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que esses irmãos que viviam estas condições sociais, esses irmãos demonstraram uma generosidade extraordinária, e ele está querendo então estimular a igreja de Corinto através do exemplo desses irmãos. Olha para a pobreza, olha para a condição social, olha que você vai ver que não tinha ninguém abastado, era gente paupérrima, era viúva pobre. Lembra da oferta da viúva? Você sabe quanto que a viúva contribuiu? Convertendo para os dias de hoje, 20 centavos. Jesus diz, ela deu mais do que todos. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Os outros deram do que sobrou. Esses irmãos eram a viúva pobre. Profunda pobreza. Grande riqueza da sua generosidade. Aqui ele está usando uma expressão que nos arremete para a liberalidade, para a sinceridade. Porque, irmãos, tratava-se de uma generosidade simples e desinteressada a Deus e aos outros. Aqueles irmãos não pensaram assim, espera aí, a teologia da prosperidade chegou aqui, então vamos lá fazer o que a gente puder, vamos doar, vamos contribuir, porque Deus vai mudar a nossa sorte. Não, eles não fizeram isso. Essa não era a motivação. Por isso que a expressão grande riqueza da sua generosidade tem a ver com a sua liberalidade, mas com a sinceridade com que eles estavam fazendo aquilo, sem duplicidade de motivos, sem barganhas com Deus. E aqui, irmãos, entra algo que na igreja de hoje, lamentavelmente, é o que mais acontece. Quer ver? A gente não contribui no mês, e aí os meninos começam a ter febre. O que a gente pensa? Aí, ó, é o dízimo.
É o dízimo. Não deu dízimo, pronto, é febre. Vou ter que gastar o dinheiro do dízimo com remédio. É o carro que quebrou. Ó, é o castigo. É o devorador. Não deu dízimo, o carro quebra. Não deu dízimo, é febre que chega. Não deu dízimo, é os meninos que adoecem. Não deu dízimo, é uma demissão. Porque a nossa relação com Deus, ela é assim. Então nós servimos um Deus que vive lá em cima, olhando e fala assim, então quer dizer que você não deu esse mês? Não. Então você vai gastar tudo com remédio, viu? Você vai gastar tudo com remédio. Você aprender, miserável. Pra você não colocar o seu coração no dinheiro. Parece que a gente está servindo um Deus que é um carrasco. Não é o Deus das Escrituras. Não é o Deus do Evangelho. Isso não tem nada a ver com Deus, irmão. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o meu coração na obra dele. Isso tem a ver com eu participar da obra dele ou não. Isso tem a ver com eu ser cooperador no reino dele ou não. Porque quando a gente diz, gente, nós estamos sustentando missionários no Chile, estamos sustentando missionários no Japão, estamos sustentando missionários na Arábia Saudita, estamos sustentando missionários na África, eu penso, eu estou lá. Porque o dinheiro com que eu contribuo está ajudando essa gente. Eu sou cooperador. Então, quando eu contribuo, não posso contribuir pensando assim, eu estou contribuindo porque eu estou dando R$100. Ai, Jesus. Uma promoção aí vai ser benção. Vai multiplicando, Jesus, esse dinheiro. E às vezes a gente dá pensando assim, oh meu Deus, esse dinheiro que vai me fazer uma falta. Irmãos, a gente tem uma relação tão doida com Deus que a gente precisa melhorar nesse negócio. Esses irmãos, eles estão aqui contribuindo sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Pelo contrário. 4 elementos referentes à oferta dos macedônios. Presta atenção, ela foi proporcional, na medida de suas posses. Você contribui proporcional ao que você ganha? Você contribui proporcional ao que você ganha? Segunda coisa, foi sacrificial. Por quê? E mesmo acima delas. Não foi só proporcional, foi acima da proporcionalidade. Foi voluntária. Não foi por constrangimento. Não foi, irmãos, por coação, por intimidação. Não, irmãos, foi voluntário, se mostraram voluntários, mas não apenas isso, irmãos, foi insistente, porque olha a expressão que aparece aqui, aqueles irmãos, apesar da pobreza deles, eu acho que o apóstolo Paulo deve ter pensado assim, aquela região ali é pobre demais, aqueles irmãos não têm condições de contribuir não, aqueles irmãos estão precisando ser ajudados. Ele deveria fazer o contrário, ele deveria ir na igreja de Corinto pedir ajuda para os irmãos da Macedônia, mas não. Ele não faz isso. É os irmãos da Macedônia, quando tomam conhecimento da situação grave dos irmãos da Judéia, e olha que é gentios e judeus. Os gentios da Macedônia, os crentes gentios da Macedônia, ajudando os irmãos judeus da Judéia. Esse mundo dá muita volta, viu? Esse mundo dá muita volta, rapaz. Os judeus que um dia ficou assim todo, né? Nós somos os filhos de Abraão, nós somos da descendência de Abraão. De repente é os gentios que estão sendo instrumento de Deus para ajudá-los. Pedindo-nos, imploramos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Agora olha que coisa interessante. Pensa aqui comigo. Com que frequência ouvimos falar de cristãos que imploraram para alguém levantar uma oferta em sua igreja? Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, pastor, nosso Deus, pastor, eu preciso me envolver com esse negócio, não preciso contribuir, eu preciso ajudar, pastor. Não, minha irmã, mas não, eu quero, pastor, eu preciso, eu necessito, eu quero muito fazer isso. Irmãos, isso não acontece. Aqueles irmãos, eles insistiram. Normalmente é quem está precisando que pede para receber, não para dar. Ao contrário, a graça de Deus abre os nossos corações e também as nossas mãos. E aqui, irmãos, está 4 princípios interessantes baseados no verso 4. O primeiro é do privilégio, o ato de poder dar. Que privilégio, irmãos, poder contribuir. O que a Bíblia diz? É melhor o quê? Dar do que receber. É melhor dar. É um privilégio, irmãos. O segundo, do compartilhamento.
O ato daqueles irmãos expressava a comunhão da igreja. Mas não apenas isso, era uma diaconia. Ou vocês acham que diácono na igreja é apenas aqueles irmãos que ficam ali à porta? Não! Quando nós contribuímos, nós estamos exercendo a diaconia, nós estamos sendo servos, nós estamos servindo o reino de Deus. Mas não apenas isso. Revela a unidade, porque estamos falando aqui de judeus e gentios. Irmãos, nós não conhecemos, hoje nós levantamos o real missionário para ser direcionado a Jô, missionário que está no Senegal, em Moçambique, né? Nós talvez nunca vamos ver aqueles meninos, mas o dinheiro vai chegar lá, porque lá está irmãos nossos, a igreja está lá. Quando nós contribuímos, irmãos, nós estamos exercendo a unidade, nós estamos rompendo a barreira bairrista, regional, nacional, e nós estamos transcendendo essas coisas. Precisamos ter uma visão mais dilatada do reino de Deus, irmãos. Mais dilatada do reino de Deus. Qual o segredo desse desprendimento? A Bíblia diz no verso 5 que eles primeiro se deram ao Senhor. Olha que expressão interessante, porque aqui está falando de prioridade. Primeiro e antes de tudo para o Senhor. Isso me fez lembrar das palavras de Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Irmãos que colocaram Deus acima de todas as coisas, irmãos que estavam amando a Deus acima de todas as coisas. A prioridade deles estava no reino de Deus e na sua justiça. Gratidão pela salvação foi responsável pela disposição do coração nas contribuições. Irmãos, somos gratos a Deus pela salvação, somos. Com o coração fechado em contribuir? Isso é gratidão? Eles demonstraram gratidão e fizeram isso de maneira linda. Para terminar, irmãos, algumas aplicações aqui. Para curtir, compartilhar e mudar. O que é que esse texto me ensina? Primeiro, seja você um exemplo inspirador para os fiéis. Paulo estava estimulando os crentes de Corinto por meio do exemplo dos irmãos da Macedônia. Não copie o que é mal, mas o que é bom dos outros. Por que a gente tem a mania de copiar o que é errado? Por que a gente gosta de ouvir quem o coração não está nas coisas de Deus? Por que a gente deixa se levar por gente que não tem intimidade com Deus, que não tem familiaridade com as coisas de Deus? Por que a gente deixa se influenciar por gente que não entende nada do reino de Deus? Por que a gente não se torna exemplo dos fiéis e para os fiéis? Me permita compartilhar aqui uma coisa com vocês. Um dia desse eu saí aqui do culto, eu, Gislene, Miguel, Ana Júlia não estava conosco. Era domingo, eu estava vindo da Bom Pastor. Passei lá por trás, parei no semáforo, e aí veio um senhor pedindo. Eu pensei, oh meu Deus, e agora? E o senhor veio, eu com o vidro fechado, baixei o vidro, ele diz, ô moço, me dá um dinheiro aí para me comprar uma comida, que eu estou morrendo de fome. Eu falei assim, ô rapaz, está tenso. Irmãos, e às vezes eu não ando com dinheiro, é um negócio que eu preciso resolver na minha vida. Às vezes eu não ando com dinheiro, o tal do cartão é um problema. Eu preciso deixar algumas coisas ali. Aí o sinal abriu, e eu estou pensando comigo, Jesus do céu, o cara está pedindo comida, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. E aquela expressão, eu estou morrendo de fome, aquele negócio, irmãos, entrou na minha cabeça, que eu fiquei perturbado. Fui até lá embaixo, perto de casa, falei assim, vamos voltar lá. Voltamos, e eu orando assim, meu Deus, tomara que aquele homem esteja lá. Parei o carro em frente a uma padaria, fui lá, vem cá, meu senhor. Qual que é o seu nome? Manuel. Sou Manuel. O que é que o senhor quer? Não, pode ser qualquer coisa, meu. Só peço ao senhor que você puder comprar uns 2 litros de Dolly. Pode ser Dolly. Entendi, não? Entendi, não. Só queria 2 litros assim, de refrigerante, se o senhor pudesse comprar. Pode ser Dolly mesmo. Ó. Até o cara desfazendo a Dolly. Que isso, rapaz? Tenha dó. Não, rapaz, vamos comprar um negócio substância. Irmãos, aí compramos aquele negócio. Irmãos, em nome de Jesus, não fica pensando assim, que eu estou aqui, eu quero só chegar num ponto. E o Miguelzinho falou comigo assim, eu quero com o senhor, papai, vamos lá. Irmão, entramos na padaria, compramos, tal.
E eu falei com ele: só some daqui, vai para sua casa, vai comer esse negócio e beleza, tá bom? Tá bom. O homem foi embora. Miguelzinho virou para mim e falou assim: papai, ainda bem que a gente é de Deus. Papai, ainda bem que nós é de Deus. Vocês estão me entendendo? Irmãos, seja você um exemplo inspirador. Inspirador. Generosidade. Segunda coisa, irmãos, não devemos contribuir por compulsão, manipulação ou intimidação, mas como expressão da nossa admiração pela generosidade e liberalidade da graça de Deus sobre nossas vidas na pessoa de Jesus. Irmãos, quando eu contemplo a graça de Deus, a salvação pela graça, o que eu era, o que eu sou, se isso não encher o meu coração de gratidão, de admiração e dilatar o meu coração, tem um negócio errado. Eu não entendi a graça. Se o meu coração se apega aos bens, se apega às coisas dessa vida, eu não compreendi a graça, irmãos. Não compreendi, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, contribuir por compulsão, manipulação, intimidação, em nome de Jesus, não. Porque Deus ama quem dá com alegria. Outra coisa. Esta passagem também nos ensina sobre a necessidade de nos alegrarmos sempre no Senhor. As condições de vida na Macedônia eram difíceis demais, contudo, elas não foram capazes de roubar a alegria que eles tinham em Cristo. Irmãos, nós vamos passar por aflições. Quando o meu colega pastor falou da sua sobrinha de 14 anos, eu lembrei de Mirna. Lembrei da filha da Mirna. Acho que ela tinha 14 anos, não é isso? Meu coração se doeu demais. Pensei na minha filha, 12 anos, irmãos. 12 anos. Irmãos, a gente vai passar por aflições, mas a Bíblia nos fala de algo: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Nós temos que nos apegar a algo que está além dessa vida, irmão. Apegue-se em Deus. Penúltimo, a não contribuição, antes de ser um problema material, pode ser um problema espiritual. Não se trata de não ter. Bolso fechado pode ser sinal de coração fechado. Espiritualidade tem tudo a ver com generosidade. A graça de Deus não se aplica apenas à salvação, mas também às nossas doações. Talvez o problema não é o ter. Talvez esse não seja o problema. O problema pode não ser o material, pode ser um problema espiritual. Termino dizendo, para a gente cantar o 110A. A doação dos nossos corações a Deus, ela precede a doação de nossas ofertas para a obra dele. Primeiro, entregue-se ao Senhor. Coloquemos-nos de pé e vamos cantar o 110, vamos orar e terminar.